Os escritores do Punho de Ferro devem ter vendido a série assim: Game of Thrones encontra Batman Begins encontra Kung Fu. Punho de Ferro é o último membro dos Defensores, a equipe de super-heróis do nível de rua da Marvel. É a história do Danny Rand, que é um moleque, filho de bilionários. A família estava numa viagem pra China e sofre um acidente aéreo. O Danny perde os pais e ele é adotado por monges de Kunlun, que é um monastério. E aí passam-se 15 anos, ele retorna pra Nova York pra reivindicar o trono dele na Corporações Rand. Essa série tem Lannisters, tem habitantes de Dorne, tem Starks, né? O irmão do Sean Bean do Senhor dos Anéis, então de certa forma Stark. Tem filhos com daddy issues, tem dramas e intrigas familiares. Dava pra falar que é um Game of Thrones corporativo. Tem também o príncipe que retorna dos mortos pra reivindicar o trono dele, então é meio Rei Leão, meio Batman Begins, meio Arrow. Tem artes marciais e eu pessoalmente gosto de todas essas produções. E ainda assim, o Punho de Ferro eu vou listar agora as 3 melhores coisas que eu pessoalmente acho na série do Punho de Ferro. Número 3, o Ward e a construção narrativa do Ward. Eu tô no top 3 melhores coisas, mas tem coisas ruins nesse top 3 melhores coisas. Que é, por mais que eu ache interessante a curva dramática do personagem do Ward, ela ainda é muito arrastada. Demora muito pra desenvolver, no meio da série fica uma coisa toda enrolada. No começo eu não gostava, eu olhava pra ele parecia que era um Justin Long do mal. Mas aí ao longo da série você vai percebendo as vulnerabilidades dele, a complexidade dele, e isso me fez mudar muito a opinião que eu tinha com relação ao personagem no início da série. O Ward pra mim foi um ponto positivo no Punho de Ferro. A segunda coisa que eu achei melhor no Punho de Ferro é como essa série expande o universo Marvel nas séries da Netflix. Depois dessa série é legal imaginar como que todos os heróis que você já assistiu nas outras séries vão se unir, como eles vão se complementar, as relações que vai ser criada entre um e o outro, a dinâmica entre os personagens, vai ser muito interessante imaginar isso. Como vai ser esses 4 heróis e todos os coadjuvantes lutando contra o Tentáculo. E a primeira coisa que eu pessoalmente achei melhor na série do Punho de Ferro é a Colleen Wing. A energia da Colleen e que a atriz trouxe pra personagem é ótimo. Não é só porque ela é a única personagem asiática dentro de uma série que é totalmente permeada por cultura asiática que eu acho ela a melhor coisa dessa série. Ela torna cenas que não seriam tão interessantes. Ela é o que torna essa série assistível. Não só por uma questão de representatividade, mas por uma questão mesmo de personagem. Ela era a única personagem nessa série que eu realmente me preocupava, que eu realmente tinha vontade de continuar assistindo a série pra ver no que ia dar a história dela. E agora vamos para as 3 piores coisas. A terceira coisa que eu pessoalmente achei pior na série do Punho de Ferro é: cadê a magia? Cadê o dragão? Cadê as cenas em Kunlun? Cadê? Eu sinto que eles tentaram muito fazer essa série pé no chão, assim como o Demolidor, como o Luke Cage, como a Jessica Jones. E acabou saindo meio que um Demolidor ruim. Indo mais além, acabou saindo até um Arrow ruim. Eles ficam tempo demais em questões corporativas. Os Mitchums discutindo coisas de negócios, e aí o Danny causando na empresa, e aí eles ficando putos com o Danny porque o Danny causou com a empresa, e aí depois tudo isso ao contrário, em vez de colocar magia. Se fosse pra ver um monte de gente de terno conversando, eu assistiria The West Wing, que é muito mais interessante por causa das questões de diálogo. Eu quero ver gente batendo em outras pessoas de formas estilosas, e eu quero ver dragões, eu quero ver magia, não um monte de gente de terno, penteados perfeitos, sentados numa mesa, conversando. Agora, a segunda coisa que eu pessoalmente acho pior na série do Punho de Ferro é como essa é uma série de artes marciais, com cenas de artes marciais terríveis. As lutas, elas são vazias, elas não são nada catárticas. Eu falei muito disso no meu vídeo sobre o The Raid. Como os personagens estão ali e faz sentido emocional, eles dão um soco no personagem, você sente aquele soco. Você assiste e você pensa, nossa, que bom que esse soco bateu. Parece que eu liberei uma carga que eu tinha em mim a cada soco do personagem. E essa série você não sente isso at all. O ator, ele claramente não sabe lutar. Sempre que ele tá lutando e vai mostrar o rosto dele, corta pra um plano afastado. Ou então, quando vai pra perto, o rosto dele tá meio mascarado, ou então o rosto dele tá cortado, ou pior ainda, tem momentos que você consegue ver o blur na cara do ator pra você não perceber que é outra pessoa lutando. E tem momentos que dá pra ver que é o dublê. Você não precisa tratar as artes marciais como se fosse realmente um superpoder, no sentido, por exemplo, Smallville. No Smallville, você precisa de todo um aparato, uma equipe pra poder fazer o Clark correr na velocidade da luz, que seja um pouco menos que a velocidade da luz. Você precisa de efeitos pra fazer ele levantar um carro. Nessa série de artes marciais, você não precisa recorrer a um monte de truques pro ator poder lutar. Existem atores que realmente sabem lutar no mundo real. Essa série, ela lida com as artes marciais como se fosse uma coisa de outro mundo. Quando você tem atores que sabem lutar, você tem atores bons que sabem lutar. Isso é um problema quando
é uma série de artes marciais. As lutas me lembravam cenas de luta da série da Buffy. Que sempre que a Buffy tava lutando, ela cobre a cara com o cabelo. E ok, porque a Buffy não é uma série sobre artes marciais. Não é uma série que as artes marciais é a espinha do negócio. Punho de Ferro é uma série que, sem artes marciais, faz parte da personalidade do Danny Rand. Faz parte do que é a série. Então é preciso investir nisso. Mas você pode falar, é uma série de TV, não dá pra fazer um The Raid, não dá pra fazer um Kill Bill. Mas dá pra fazer isso. A primeira temporada do Into the Badlands não tem uma história super boa, muito pelo contrário, é uma série muito perdida em muitos sentidos. Mas é uma série com cenas de luta fenomenais, o ator principal, ele é muito bom. E a série do Punho de Ferro, se tivesse tido essas lutas, ela teria sido muito melhor, mesmo a história tendo sido arrastada. A história poderia ter sido arrastada, mas as cenas de ação iriam compensar todo esse momento que se ficou tendo que aguentar um monte de gente de terno conversando. Dá pra você ver que tem um monte de corte na cena pra poder mascarar o fato de que os atores não estão preparados pra lutar. Quer um exemplo prático disso? Você percebeu que esse vídeo tem bastante corte. E sabe por que ele tem bastante corte? Porque eu não sou um super orador, eu erro muito, eu gaguejo muito, então eu preciso cortar pra parecer que é mais fluido a forma que eu tô falando. Porque eu não sou um orador super nato. Eu tô melhorando, eu tô treinando, inclusive falando com... Mas eu não sou um orador super nato. Então eu uso cortes. E é exatamente isso que acontece. Os atores claramente não sabem lutar. Então a série se vale de muitos cortes pra poder parecer que eles sabem. Pra poder parecer que é uma cena fluida de ação, ao invés de ser algo como isso. E isso é muito feio de ver em uma série sobre artes marciais. E agora, a primeira coisa que eu acho pior na série do Punho de Ferro, pessoalmente, é o protagonista. E não é só porque ele não é asiático, eu vou chegar nisso depois. Eu quero falar sobre o personagem em si. No início da série, parece que implantaram um biscoitinho da sorte no cérebro dele, porque ele fica falando um monte de frases como isso. If you wish to see the truth, then hold no opinions. It's a Zen saying. E isso. Silence your inner voice. Draw strength from your center. Mas ao mesmo tempo, ele é um puta cara imaturo. Ele passou 15 anos no monastério e você pensa que ele se tornaria uma pessoa madura. Ele aprendeu Kung Fu, ele aprendeu a conviver com outras pessoas. Mas ele retorna pra Nova York e ele ainda é uma criança de 15 anos, de 12 anos. Ele continua um cara puta mimado. O Batman, ele retorna depois de muito tempo pra Gotham City, mas você vê claramente uma evolução, uma maturidade que o Bruce Wayne adquiriu depois de ficar anos viajando pelo mundo. O Danny Rand, ele retorna e continua um moleque que ele fala no início, que andava de skate pelos corredores da Rand. Então, ao mesmo tempo que ele paga de sábio falando essas coisas de biscoitinho da sorte, ele é um super cara imaturo que não consegue controlar os próprios sentimentos. E eu não acredito que esse ator, esse personagem, é o cara que faz todas essas cenas de luta. Enquanto eu assisti a série, eu sinto que eu era o médico no início da série. No início, o Danny Rand, ele fica num manicômio, e aí ele fala pro médico que ele é o Danny Rand, que ele voltou dos mortos depois de muito tempo, mas o médico não acredita nele, e eu sinto que eu, como espectador, sou esse médico. Eu sinto que a série tá toda hora falando pra mim, olha, esse cara aqui, ele é esse guerreiro imortal, fodão, o melhor de Kung Lun, que derrotou o dragão e tem o punho de ferro. Esse cara é esse cara foda. Mas eu não consigo acreditar. E tudo contribui pra isso. As cenas de ação, que você vê claramente que é um outro ator. A imaturidade do personagem como o maior mestre de artes marciais do universo Marvel. Eu sei que ele não terminou o treinamento dele ainda nessa série, mas ainda assim, você esperava uma maturidade de um personagem como ele. Eu sinto que toda hora a série tá gritando pra você, espectador, esse cara é o imortal Punho de Ferro. Mas você assiste e você só vê um moleque mimado com barba hipster. E é claro, a gente, como um canal de asiáticos, tinha que falar disso, a merda do whitewashing, que não é exatamente um whitewashing. Eu sei, eu já li os quadrinhos do Punho de Ferro há muito tempo, e eu reli esses tempos antes de sair a série. Eu sei que o Danny Rand, ele é branco, mas a história do Punho de Ferro é a velha história do cara branco que entra em contato com uma cultura exótica, ele aprende essa cultura, ele se torna o melhor, ele usa essas habilidades dele pra salvar toda essa cultura, pra salvar a cultura dele, que seja, e dos outros, e isso é
tão ultrapassado. O Punho de Ferro foi criado lá pelos anos 70, era uma outra época, era uma outra forma de enxergar as coisas. Seria uma dinâmica incrível ver os defensores com esse personagem asiático. Você teria um Demolidor, que é um herói que é deficiente, que carrega todo esse peso, ele é tipo um Batman. Você tem a Jessica Jones, uma mulher também que sofreu abuso, que tem todo um backstory interessante. Você tem o Luke Cage, um cara negro à prova de balas, durão, fodão. Você teria um personagem asiático, que seria um cara bilionário asiático, sabe, que poderia carregar toda essa questão de ser asiático, de como você tem que ser bem sucedido, de como você exige muito de si mesmo e exige muito dos próprios companheiros. Seria tão incrível ter uma dinâmica desse tipo, e eu sinto que a Netflix simplesmente perdeu essa chance. E eu fico muito triste por isso, porque é um lose-lose cenário. A Netflix perde, que eu realmente sinto que se tivesse um personagem asiático teria dado muito mais sucesso. Então é uma questão comercial até. A gente já viu Batman Begins, a gente já viu Arrow, a gente já viu essa história. Quem era melhor pro papel? Sei lá, que tal esse cara que no final foi escalado como um vilão? Ele tweetou que ele tava entre os finalistas pra ser o Danny Rand. Esse cara poderia sim ter o sobrenome Rand, porque ele é mestiço. Esse cara, ele faz artes marciais há 15 anos. Esse cara, ele é dublê. Ou seja, você poderia fazer muitas cenas aparecendo a cara dele sem precisar recorrer a blur. E pra quem fala, mas o estereótipo mesmo seria colocar um ator asiático justo no herói que luta artes marciais? A gente já teve um monte de gente lutando artes marciais nessa série. Esse próprio Lewis Tan, ele luta artes marciais nessa série. Se você vai ter, de qualquer forma, asiáticos no papel estereotipado dele de artes marciais, que seja no papel do herói. Que seja no papel de alguém que é importante pra trama. Conclusão, esse cara devia ter sido o Danny Rand. E por isso, a minha nota para a série do Punho de Ferro é 5. Muito obrigado por assistir, pessoal. Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam da série do Punho de Ferro. Escrevam também o que vocês estão esperando pra série do Defenders. Aqui estão outros vídeos do Your Reviews, incluindo o vídeo do The Raid, que eu acho interessante assistir, caso você não tenha assistido, tem muito a ver com o que eu falei nesse vídeo. Aqui embaixo eu vou deixar também um vídeo do Every Frame a Painting sobre como fazer cenas de ação, que ele usa os filmes do Jack Chan pra explicar sobre isso. Se você entende inglês, eu recomendo muito. E é isso. Muito obrigado por assistir. Semana que vem estreia o Ghost in the Shell, eu vou fazer um review sobre esse filme e eu quero postar ele na próxima quinta. Vamos ver como é que vai ser esse filme, né? Muito obrigado de novo por assistir e até o próximo Your Reviews.